Você já teve a estranha sensação de conhecer um lugar que, teoricamente, nunca visitou? Como se os cheiros, os sons, os cantos ocultos já fizessem parte da sua memória, mesmo que você não consiga lembrar como ou porquê. E se eu te dissesse que existe um lugar onde todos nós já estivemos, mesmo que seja só por um instante, mesmo que a lembrança esteja soterrada no fundo mais escuro da sua mente, mesmo que você tenha jurado nunca mais voltar, esse lugar não tem nome, não aparece em mapas, não tem endereço, mas ele espera por você. Sempre esperou. E um dia, sem perceber, você cruza a linha, volta para lá, volta para o lugar onde tudo começou. Talvez tenha sido num sonho, ou numa lembrança distorcida da infância, ou num pesadelo que você tentou esquecer. Mas uma coisa é certa: você já esteve aqui antes, mesmo que não lembre, e agora está voltando. O nome dele era Caio, 32 anos, analista de sistemas. Morava sozinho num pequeno apartamento alugado no centro. A vida de Caio era metódica. Café preto às 7, metrô às 7h20, trabalho das 8 às 6. Nada fora do comum, nada até aquela noite. Chovia. Não uma chuva forte, mas uma garoa fina, gelada, que escorria pelos vidros da janela do ônibus. Caio voltava para casa depois de visitar a mãe, do outro lado da cidade. Estava cansado. Os fones de ouvido estavam no bolso. Ele preferiu ouvir o barulho da chuva. Foi quando viu uma rua estreita, escura e, por algum motivo, familiar. O ônibus passou por ela em segundos, mas a imagem ficou presa na mente dele. Um beco antigo, com paralelepípedos molhados, uma placa torta no poste e uma construção de tijolos aparentes no final. Uma janela com cortinas vermelhas balançando, mesmo sem vento. E aquele cheiro não era possível sentir do lado de dentro do ônibus. Mas Caio sentiu, na memória. Era um cheiro úmido, velho, de madeira molhada e mofo. E por um instante, ele teve certeza de que já havia estado ali, mas não conseguia lembrar quando. Na manhã seguinte, Caio acordou mais cedo do que o normal. Algo o incomodava, um incômodo silencioso, como um sussurro constante que você não consegue entender, mas sabe que está ali. Decidiu voltar àquela rua. Nem sabia o nome dela, mas sua mente sabia o caminho. Calçou os tênis, pegou o casaco e desceu as escadas. Do prédio, não avisou ninguém. Não tinha porquê. Caminhou por ruas que parecia já conhecer. Dobrou esquinas com naturalidade. Até que, sem perceber, estava lá. A rua estreita, a placa torta, a casa de tijolos, a janela com cortinas vermelhas. Tudo exatamente como lembrava. Mas ele nunca esteve ali, certo? A sensação era como entrar numa fotografia antiga. Tudo era silencioso demais, parado demais, como se o tempo não tivesse coragem de passar por ali. E ainda assim, Caio deu o primeiro passo e entrou. A porta rangeu levemente quando Caio a empurrou. Não estava trancada. A madeira estava fria, úmida, como se ninguém a tocasse há anos, ou como se tivesse sido tocada muitas vezes, mas por mãos invisíveis. O interior da casa era escuro, mesmo sendo manhã. As janelas estavam cobertas com cortinas pesadas e empoeiradas. O cheiro, o mesmo da lembrança. Aquele cheiro mofado de coisa antiga, de coisa que não quer ser encontrada. Caio não sabia por que estava ali,
Não entendia o impulso, mas cada passo parecia inevitável, como seguir um roteiro já escrito por alguém que conhecia seus medos. O chão rangia sob seus pés, mas não com naturalidade. Os estalos soavam propositalmente. No corredor estreito, quadros cobertos por lençóis, paredes com marcas de mãos, não impressas com tinta ou sujeira, marcas mais sutis, como se alguém tivesse passado por ali, muitas vezes, arrastando os dedos, sempre no mesmo caminho. No final do corredor, uma porta entreaberta. Atrás dela, um sussurro, não uma voz clara, mas algo entre um sussurro e uma respiração, rápido, baixo, constante, como se alguém estivesse esperando há muito tempo e agora sabia que Caio havia voltado. Ele empurrou a porta devagar. Era um quarto, móveis cobertos, chão empoeirado, mas um dos cantos estava limpo, como se alguém vivesse ali. Havia uma poltrona antiga, um abajur aceso, mesmo sem energia aparente. E, sobre uma mesinha, um caderno de capa preta. Caio se aproximou. No caderno, letras tremidas e antigas, páginas escritas com desespero e um nome repetido dezenas de vezes. O nome dele, Caio, 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 em diferentes caligrafias, em diferentes tons de tinta, às vezes em maiúsculas, às vezes minúsculas, às vezes rabiscado, mas sempre ele. Um frio percorreu a espinha de Caio. Ele se afastou da mesa, olhou em volta e, pela primeira vez, percebeu um espelho na parede oposta, coberto por um lençol manchado. Ele hesitou, mas alguma coisa o chamava para aquilo. Com a mão trêmula, puxou o tecido e então o espelho mostrou algo que não fazia sentido. Ele estava ali, mas não era ele. O reflexo o encarava. Mesma roupa, mesmo cabelo, mesmo rosto, mas os olhos eram vazios, pretos, como se estivessem mortos há muito, muito tempo. O reflexo sorriu. Caio não. O reflexo sorriu de novo, mais largo, mais insano, como se soubesse de algo que Caio não sabia, ou como se lembrasse de algo que Caio tentou esquecer. E então, o espelho respirou. Sim, respirou. A superfície ondulou, como água tocada por uma brisa gélida. Caio deu um passo para trás, mas seu reflexo não. Ele ficou olhando, sorrindo, e, num piscar de olhos, ele saiu. O reflexo simplesmente atravessou o vidro como se fosse uma cortina de fumaça, e ali estava ele, de pé, diante de Caio, igual em tudo, exceto pelos olhos, negros, vazios, profundos. Caio congelou. O quarto ficou ainda mais escuro. A luz do abajur piscou. A respiração ficou presa na garganta. O outro Caio deu um passo, depois outro, sem pressa, com a confiança de quem já venceu essa batalha muitas vezes, e sussurrou, com uma voz que era a dele, mas arranhada. Oca, você demorou. Caio recuou, mas bateu contra a parede. O espelho atrás agora refletia apenas o quarto vazio. Nem ele, nem o outro. Como se a realidade ali tivesse partido. Não lembra? O sussurro insistia. Já esteve aqui tantas vezes. Cada vez que tenta esquecer, eu fico mais forte. Cada vez que volta, esquece mais um pedaço de quem é. E um dia, ele se aproximou do ouvido de Caio. Você não volta mais. Caio tentou correr.
mas o chão parecia grudar em seus pés, como se a casa estivesse viva, como se ela não permitisse fuga. As paredes começaram a tremer, as cortinas balançavam com um vento inexistente. Sussurros vinham de todos os lados, milhares de vozes, todas com a voz de Caio, rindo, chorando, gritando. Ele fechou os olhos e então, silêncio. Quando abriu de novo, estava em pé, na frente da casa, sozinho. Chovia, mas algo estava diferente. Seus pés estavam descalços, a roupa molhada, e na mão, um caderno de capa preta. Ele o abriu, e ali, na primeira página, escrito com tinta fresca: "Você já esteve aqui antes, mesmo que não lembre." Caio ficou ali, no meio da rua molhada, sem entender se havia escapado, ou se, de alguma forma, havia acabado de entrar. O caderno em suas mãos parecia mais pesado do que antes. A capa negra pulsava com uma energia estranha. As páginas se viravam sozinhas, impulsionadas por um vento invisível. Cada folha mostrava ele. Fotos antigas, rabiscos, desenhos infantis, imagens de lugares onde Caio nunca esteve. Ou pelo menos achava que não. E nomes, muitos nomes, todos riscados, exceto um, o dele. O som de um relógio distante ecoou, mas não havia relógio por perto. Nenhum som de carro, nenhum som de vida. Cidade parecia congelada. Quando olhou para trás, a casa havia desaparecido. No lugar, apenas um terreno vazio, cercado por tapeçaria preta, com avisos de propriedade condenada, como se o lugar jamais tivesse existido, ou tivesse sido apagado. Depois que ele entrou, Caio começou a andar, mas os caminhos estavam diferentes. As ruas familiares haviam mudado, placas com nomes errados, lojas com vitrines empoeiradas, postes acesos em plena luz do dia, e as pessoas, quando surgiam, pareciam não vê-lo. Andavam como se ele fosse invisível, ou como se ele não pertencesse mais àquele lugar. No reflexo de uma vitrine, Caio parou, olhou para si. Ainda era ele, mas algo não estava certo. Os olhos, por um instante, pareciam mais escuros, mais fundos, quase vazios. Fechou o caderno. Então ouviu um sussurro, baixo, frio, familiar. Está pronto para lembrar? Ele se virou. Ninguém. A rua estava vazia, mas o sussurro continuou dentro da cabeça. E a última página do caderno virou sozinha, e ali estava escrito: "Na próxima vez, você não voltará sozinho. Fim." Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir, se conseguir.